Oi pessoal, estamos de volta. Nosso programa Hora da Saúde com a doutora Fabiana Sotero, infectologista. Estamos batendo um papo maravilhoso sobre Covid-19. Gente, eu estou mais de um ano fora do enfrentamento da Covid-19 e eu estou tendo uma aula com a doutora Fabiana aqui. Estou me atualizando, não só vocês estão sendo beneficiados, mas eu também. E a gente começou a conversar aqui, são tantas informações, tantas coisas para a gente poder perguntar, para poder trazer para vocês. Algumas dúvidas estão chegando aqui pela produção. E houve uma pergunta pela produção de um telespectador que a gente acabou falando sobre a pessoa que se contamina hoje com a Covid-19 e a pessoa que tem contato com esta pessoa que está contaminada. Ficou faltando a gente esclarecer isso e perguntaram isso pra gente durante o intervalo aqui para nossa produção. A doutora Fabiana vai falar um pouquinho sobre essas mudanças com relação aos contactantes, ou seja, as pessoas que têm contato com a pessoa com o Covid-19 confirmado. O que tem de novo, o que mudou, doutora Fabiana? Atualmente, essa pessoa que teve contato com a pessoa, com a pessoa, caso confirmado com Covid-19, ela não é mais afastada das suas atividades, né? nem escolares, nem do trabalho. Ela apenas fica em observação. Observação como? Ela vai intensificar as medidas preventivas. Ela vai usar máscara, ela vai evitar estar em locais em que existem muitas pessoas, ela vai evitar comer em locais públicos, ela vai ficar mais reclusa, né, para, se ela estiver contaminada, não contaminar outras pessoas. E ela só vai entrar em isolamento se ela tiver sintomas. E também só vai ser testada se tiver sintomas. Muito bem. Então... Antigamente não era assim. Antigamente teve contato próximo, morava na mesma casa, ficava 14 dias afastado. Agora isso mudou. A doutora também falou que os critérios diagnósticos da Covid também mudaram, né? Vamos falar um pouquinho também para eles? Sim. Agora só existem 2 critérios diagnósticos, o clínico epidemiológico. O que é isso, clínico epidemiológico? A pessoa ter sinais e sintomas de Covid-19 e ter contato há menos de 7 dias com um caso confirmado ou suspeito de Covid-19, ter uma história epidemiológica para Covid-19 e ter um exame de SWAB RT-PCR ou TRAG, né, teste rápido de antígeno, positivo para Covid-19. Só tem esses 2 métodos agora. Perfeito. Então, raio-x, nada disso. Não confirma mais Covid-19. Muito bem. Tomografia, não confirma mais. Muito bem. E agora sim, vamos para a pergunta, que eu finalizei o segundo bloco com uma pergunta. Falei que eu faria essa pergunta para ela. Todo mundo está querendo saber, está aí ansioso, porque a gente ouviu falar sobre algumas pesquisas para o tratamento da Covid-19. Estávamos, enquanto população brasileira, ansiosos por isso e parece que a coisa já está acontecendo, né, doutora? Então, como é que está essa situação do tratamento para a doença, para a Covid-19 atualmente? Foi liberado, né, pela OMS um antiviral para tratamento da Covid-19 específico para casos leves que não necessitem de oxigênio. O Ministério da Saúde já está dispensando a medicação. É o Nirmatrelvir com o ritonavir antiviral. Ele é utilizado nos primeiros dias, né, do 1º ao 5º dia, são 5 dias somente de tratamento. E num primeiro momento, a droga vai ser utilizada para imunossuprimidos acima de 18 anos e para pessoas acima de 65 anos. Esses medicamentos estão disponíveis pelo SUS? Estão disponíveis, não numa proporção muito grande, mas foram fracionados para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, e do Brasil, com certeza. Com certeza, com essa seleção, né, de casos, sim. Casos específicos, né? Casos específicos.
Bem, para quem não sabe o que é a OMS, Organização Mundial da da Saúde, porque às vezes a gente, quando está conversando entre colegas profissionais da saúde, a gente esquece, né, que a gente está frente a pessoas que não têm o conhecimento dessas siglas, né? E com relação a gente falou do tratamento, falamos da prevenção, né? Falamos sobre vacina, a gente ouve muito na rua, eu ouço muito colegas meus de profissão falarem sobre a questão que envolve reações, possíveis reações vacinais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Situações de pessoas que deixam de tomar a vacina com medo de uma possível reação, que pode ser um infarto, um derrame, um acidente vascular cerebral, a própria Covid-19. Tem evidência científica isso, Fabiana? Até o momento, não houve nenhuma comprovação de evento adverso grave relacionado às vacinas contra a Covid-19. Houve eventos adversos leves, normais, como parecer que está com Covid. Isso é normal de qualquer vacina. Tanto que quando a gente vacina os nossos pequenos, o que parece? O que eles evoluem? Eles evoluem com febre, com mal-estar, eles ficam enjoadinhos. E isso acontece conosco também. Eu não sei como aconteceu com vocês, mas quando eu me vacinei contra a Covid, parecia que eu estava com Covid. Isso é normal da vacina. Agora, o que não é normal são os eventos adversos graves. Não foi comprovado evento adverso grave com as vacinas contra a Covid-19. Se fossem comprovados, o Ministério da Saúde teria retirado essas vacinas de circulação, porque isso é investigado, seriamente investigado. Porque o benefício tem que ser maior do que o risco. O risco não pode ser maior do que o benefício. Então a população não precisa estar com medo de se vacinar, porque o risco dessas vacinas já foi estudado. Com relação aos eventos adversos, né, que a senhora falou, a pessoa, quando ela tem algum suposto evento adverso, a recomendação é que ela faça o quê? Tomou a vacina, teve um evento adverso tipo, ficou dormente um lado do corpo, ficou com desvio de lábio, né? Ela tem que procurar a emergência e informar na emergência que ela está com esses sintomas e que ela suspeita que isso seja por causa da vacina. Isso vai ser documentado e vai ser informado às autoridades de saúde e vai ser investigado. Se forem eventos mais leves, né, um tanto mais leves, que não requeram a ida à emergência, porque às vezes a população não quer ir à emergência, porque a emergência está cheia, né, tem muita demanda de atendimento. Pode estar voltando até a própria unidade de saúde, que foi a vacinadora, né, a unidade que promoveu a vacinação. Sim, para poder informar, né, nos dias de atendimento normais, informar o evento adverso. É feita uma notificação de evento adverso e isso é encaminhado para a saúde coletiva ou para o setor de vigilância epidemiológica do município. Cada município tem uma organização diferente, né, mas muito comum com relação a esse tipo de situação, né, de notificação de eventos adversos. Ótimo, muito bom. Isso tudo às vezes faz com que a população não venha a aderir à vacinação por causa do medo, né? É muito medo, são muitas pessoas falando, são muitas histórias, muitas falácias, né? E pouquíssimas comprovações, como a senhora mesmo já falou. Não houve comprovação. Não houve comprovação científica. Então, pessoal, quem está ainda para completar o seu esquema vacinal, né, alguns grupos já estão aí precisando tomar ou já sendo liberado para tomar a 5ª dose, né? Então vamos colocar a sua caderneta de vacinação em dia, a caderneta de vacinação do seu filho em dia, porque criança, a gente já falou aqui no primeiro bloco, criança está sendo o grupo mais vulnerável em relação à adesão ao esquema de vacinação, porém
também é um grupo que eu acho que a população fica muito confortável, que a criança acaba não desenvolvendo a forma grave. Afirmar isso, Fabiana, é correto? Não, as crianças evoluem de forma grave, sim. Pode não ser na mesma proporção que os adultos, mas evoluem. As crianças têm pneumonia grave, sim. Elas evoluem com insuficiência respiratória, evoluem ao óbito. E também existe uma síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que as crianças podem evoluir 15 a 20 dias após uma Covid leve, que é uma doença sistêmica que pode levar ao óbito com fenômenos tromboembólicos. Então, vacine sua criança. Vamos explicar melhor para eles o que são fenômenos tromboembólicos, porque pode ser que eles não entendam, né? Fenômeno tromboembólico é quando o sangue coagula de maneira a entupir o vaso sanguíneo. Aí ele entope o vaso, a veia, a artéria, e o sangue não passa ali. Quando ele não passa, ele causa um infarto. Aquele tecido morre, o tecido em volta morre. Isso, quando acontece no cérebro, provoca o que se chama de um derrame. Parece um derrame, né? Ocorre a morte daquele tecido. Onde isso ocorre a morte desse tecido. Então, as pessoas podem perder os membros, né? Isso geralmente ocorre na circulação, na microcirculação, né? Nos dedos, nas pernas, né? As pessoas podem perder os membros. Os vasos do pulmão, né? Sim, os vasos do pulmão, né? Pode evoluir ao óbito. E como você falou, muito grave. É uma síndrome multissistêmica, então sistêmica. Não é uma trombose localizada. Não, é no corpo todo. E Deus me livre que isso aconteça com uma criança, né? Que os colegas que já vivenciaram esse evento relataram assim, é um quadro muito triste de se conduzir e leva rapidamente a criança à condição de óbito. Então a gente não quer que isso aconteça com as nossas crianças. E assim, a melhor maneira para evitar esse tipo de evento, esse tipo de problema é a vacinação. E a gente vai finalizar o nosso programa, deixando a doutora Fabiana falar, que ela já começou o programa falando sobre isso, a gente finaliza o programa falando sobre isso, que é a melhor forma da gente conseguir controlar a doença, a Covid-19, ainda é uma única forma: a vacinação. A vacinação. Então, a gente finaliza o nosso programa hoje chamando vocês a essa responsabilidade social. Responsabilidade não é só sua, é de uma coletividade. A importância de se vacinar, a importância de colocar a vacinação do seu vulnerável, que pode ser um idoso, pode ser uma criança, aquela pessoa que está sob a sua responsabilidade, colocar essa vacina em dia. Então, nosso compromisso nessa hora da saúde é esse, tá? E eu quero finalizar agradecendo a doutora Fabiana por estar aqui conosco hoje. Nosso primeiro programa não poderia ser uma pessoa melhor, uma conversa melhor, com essa preocupação de trazer para vocês todas essas informações. Tá? Agradecer a vocês que estiveram aqui conosco desde o início, agora até o final, e para os próximos programas, porque a Hora da Saúde tem esse compromisso com a saúde, porque a saúde não pode esperar. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.